América Latina, ela cronicamente é uma região que apresenta elementos de instabilidade, né? E o que temos visto, claro, é um pouco caminhar nessa direção, né? Neste episódio do Matéria Bruta, o cientista político Paulo Velasco traça um breve panorama sobre as crises ocorridas na América Latina, promovendo a reflexão sobre o conceito de democracia e analisando casos específicos de países como Chile, Bolívia, Peru e Equador. O segundo semestre de 2019 foi um segundo semestre atípico, podemos dizer, quando pensamos aí a última década da América Latina, porque houve pipocando em vários países ao mesmo tempo cenários de crise de instabilidade, né? Acho que o primeiro ponto a ser levantado é que esses fatores não são comuns necessariamente, né? Ou seja, as causas que estão por trás, né, desses levantamentos, desses protestos nas ruas, dos movimentos sociais, né, variam muito de país para país, né, mas vimos uma América do Sul conflagrada, né, de norte a sul, de sul a norte, né, com questionamentos, por exemplo, a uma agenda neoliberal muito injusta, né, que amplia desigualdades, amplia assimetrias, né, com questionamentos acerca das políticas de desprezo, acerca de comunidades indígenas, né, por exemplo, no Equador, na Bolívia, até mesmo no Chile, e claro, também um cenário de crise econômica, né, que se percebe em muitos países, né, como na Argentina, por exemplo, né, no Equador também. Então vimos um cenário aí de conflagração social, de instabilidade política muito severa, né, que de alguma maneira alerta para a perspectiva, né, de que temos ainda na América Latina, ou na América do Sul especificamente, uma democracia não muito madura, né? Acho que esse é um ponto interessante, né, para a gente tentar pensar um pouquinho a realidade subregional. Tínhamos a perspectiva de que, uma vez retomadas as franquias democráticas, né, na região como um todo, a partir da década de 80, né, a região passou de maneira linear por um processo de amadurecimento institucional e amadurecimento democrático. E acho que o ano passado serviu para despertar a perspectiva de que não era tão fácil assim como acreditávamos no passado recente. Então vemos, claro, achaques e agravos, né, contra, por exemplo, né, a representação de determinados grupos sociais, né, acabei de comentar acerca das comunidades nativas, né, as comunidades indígenas, né, muito mal representadas em muitos países da região, né, o Chile é um caso crônico, a Bolívia, apesar de ter tido um presidente, né, de origem indígena, como Morales, também tinha dificuldades nesse sentido, né? Então, quando a gente pensa em democracia, é muito mais do que o simples direito ao voto. A democracia é um conceito muito mais complexo, muito mais abrangente. E quando pensamos dentro dessa perspectiva mais holística do que a democracia, aí notamos que realmente falta um pouco de maturidade, né, em vários países da região. As eleições estão lá, os parlamentos estão lá, né? Não necessariamente tem que haver uma quartelada, tem que haver um golpe típico, como vimos na década de 60, para entendermos que a democracia está sofrendo ataques de norte a sul na América do Sul. Vamos começar pelo Sul, né? O Chile é um caso emblemático, o Chile é um país bem sucedido economicamente na América do Sul, né? O Chile é um país sempre muito bem colocado nos rankings do IDH, né? No âmbito da ONU, né? Tem níveis de educação muito melhores do que os brasileiros, por exemplo, né? Mas pouca gente atentava para o fato de que o Chile é um dos países mais desiguais do mundo, né? Uma desigualdade crônica muito severa no Chile, né? Que na verdade ela não vem de hoje, né? Não podemos atribuir isso, né, ao governo de Sebastião Pinheira, né? Na verdade é uma situação crônica que se arrasta sobretudo a partir da década de 70, né, quando do início do governo de Augusto Pinochet, né, que implementou já naquele contexto uma agenda neoliberal muito forte, nesse rodeado chamado Chicago Boys, né, e o Chile passou a ser de fato um dos países mais neoliberais, aliás, na verdade, é o país mais neoliberal da América Latina, indiscutivelmente, né, e passou a viver com essa realidade, né, dramática, né, de um avanço dos indicadores de desigualdade social, né, ou seja, a diferença entre ricos e pobres no Chile, ela é muito gritante. O que vimos em 2019, né, é um agravamento dessa situação, né, a partir do momento em que, por exemplo, houve um aumento nas tarifas de serviços públicos, né, houve uma perda muito significativa no valor das pensões, das aposentadorias no país, né, então os aposentados eram um grupo realmente muito problemático no Chile, porque sofria, né, de uma perda de poder de compra, uma perda de qualidade de vida progressiva ao longo dos últimos anos, né, e o interessante é vermos que isso não é algo exclusivo, né, de uma agenda de direita do Pinheira, mas também já existia essa realidade, né, com os governos da Michelle Bachelet, por exemplo. A Michelle Bachelet é representante do Partido Socialista no Chile, né, do PS chileno, né, e já havia durante seus dois governos protestos nas ruas, estudantes indo às ruas questionando, né, o que a gente pode chamar nesse caso de privatização do ensino, né. O Chile é um país que privatizou um pouco de tudo, né, e aí, claro, isso acabou levando a uma série de críticas, questionamentos, inclusive agora com a perspectiva, finalmente, de uma revisão constitucional, né. Vale lembrar que a Constituição chilena vem da época do final do governo de Augusto Pinochet, né. Então, é um movimento que acabou, pelo menos, pressionando o governo do Pinheira a
fazer concessões importantes. O fim do governo do Pinochet, né, foi um cenário também de transição política muito importante no Chile, mas, né, onde se fizeram alguns pactos difíceis de mexer, né, difíceis de modificar, né, e um deles foi o acerto acerca da Constituição, justamente, né. Então, distintos grupos sociais, né, a direita e a esquerda do espectro político, concordaram com esses acertos em nome de uma transição democrática, né, e em nome da saída de cena do Pinochet, que num primeiro momento, inclusive, né, continuou como senador, né, e como comandante das Forças Armadas do país, né. Então isso mostra como realmente foi uma transição onde ele sai, mas não sai completamente de cena, onde houve um pacto aqui, a direita e a esquerda, pegando distintos grupos políticos e sociais no país, né, e isso explica talvez a dificuldade em mexer nessas bases. Em termos econômicos, então é impensável uma grande revisão do perfil chileno, né. O Chile se pensa e se entende como um país de recorte liberal, neoliberal. Então não importa qual é a coloração partidária de quem venha a governar o país, né, esse modelo de desenvolvimento econômico não será certamente modificado, né, ou pelo menos não a curto, médio prazo. É por isso que, independentemente do partido que está no poder, a gente vê a sequência de uma lógica, né, mais ou menos permanente, né, com pequenos ajustes e alterações, né, mas nada que modifique a essência do que é a realidade chilena. Olhando para um outro caso emblemático, né, que a gente reconhece, é o caso da Bolívia. Tivemos um longo governo Evo Morales, né, ele conseguiu resultados absolutamente extraordinários, né, em termos econômicos, né, a Bolívia cresceu de maneira sustentada ao longo de todo o seu governo, e com efeitos sociais muito impactantes, né, o que significa dizer que ele conseguiu reduzir os indicadores de pobreza, de miséria, de fome de maneira muito robusta no país, né. Isso deu, evidentemente, né, a grupos que antes estavam alijados da participação econômica e política dentro da Bolívia a possibilidade de participarem, de se integrar de maneira mais ativa, né? Isso chama atenção, por exemplo, né, a possibilidade, né, de as comunidades nativas terem uma voz, né, mais presente na política boliviana e tudo mais. Mas ao cabo de tanto tempo isso começou a incomodar grupos mais conservadores, evidentemente, dentro da Bolívia, né? E ao longo desse período longo do Morales já houve outros momentos de tensão e de instabilidade na Bolívia, né, com grupos efetivamente mais à direita, mais conservadores, né, que não compactuavam muito daquelas reformas profundas, né, inclusive reformas constitucionais que Morales levou a cabo, né, não concordavam muito com aquilo e buscaram reverter o processo, né, até que culminou, né, nesse cenário instável, crítico, né, de outubro de 2019, né, que acabou conduzindo à renúncia do Evo Morales, né. Tivemos, portanto, a saída do Morales do poder, a assunção de um governo conservador com a Jeanine Áñez, mas também as pessoas indo às ruas para protestar contra esse cenário, né. Então vimos indígenas tomando as ruas na Bolívia para questionar e protestar, né, contra uma reação conservadora que colocava em xeque, inclusive, né, o caráter plurinacional da Bolívia. Vale lembrar que a Huipala, né, que é a bandeira, né, das comunidades nativas bolivianas, chegou a ser queimada nas ruas por manifestantes conservadores, né, que criticavam o governo do Morales e tudo mais, né. Isso realmente chama muito a atenção, né, porque é uma questão nada econômica, né. O que vimos na Bolívia não é uma crise econômica, não é um país em crise econômica, muito pelo contrário, né, queria o Brasil estar crescendo como a Bolívia na última década. É uma questão cultural, é uma questão civilizacional, né, é um choque de perspectivas, de visões de mundo. Né? Então esse é um dado que singulariza muito o caso boliviano, né, em comparação com outros casos na região. Quando a gente pensa na gestão do Morales, né, eu costumo dizer que os últimos 3 anos foram ruins, né, e de alguma maneira ele lamentavelmente manchou um pouco a sua biografia, né, pelo fato de ter querido se perpetuar justamente no poder a despeito de um referendo que ele próprio convocou, né, justamente no sentido de poder ou não concorrer a mais um mandato que a Constituição que ele aprovou vedava. E nesse resultado do referendo o povo disse que não queria vê-lo concorrendo a mais um mandato e que a Constituição deveria ser respeitada. Ele passou por cima da vontade popular, né, e ainda assim concorreu às eleições. Então nesse sentido sim, né, a gente entende que há um agravo também, né, à perspectiva constitucional e democrática na Bolívia, né, praticado pelo próprio Morales. Né. Então ele teve os seus erros, e são erros graves, podemos dizer, claramente, né, mas nada disso invalida o fato de que o modo como foi encerrado o seu governo foi estranho. Né? Só para a gente pegar uma imagem que para mim é muito simbólica, né, ver militares, né, de alta patente indo à televisão, né, para sugerir, entre aspas, a renúncia do Morales é algo que não deveríamos mais ver na América Latina no século XXI. E me remete a outros momentos muito tensos que não deveriam se repetir no contexto subregional.
pegando outros casos importantes, né, acho que o caso do Peru é um caso muito emblemático, até porque tem algumas ligações com o Brasil, né? O Peru sofre nos últimos anos muitos efeitos da corrupção crônica, né, que vimos no Brasil aflorar em todos os segmentos. Aliás, Brasil e corrupção são dois conceitos que se confundem muito, né, desde tempos muito remotos e primitivos, né, não é algo que tenha começado no governo de A, B ou C, mas vem desde sempre no país. Só que o Brasil, nos últimos 20 anos, né, ele se especializou em exportar corrupção, né, sobretudo para o entorno regional, né, à medida que vimos uma série de empresas brasileiras, né, ganhando uma envergadura internacional, né, e essa internacionalização de empresas começa fatalmente pela América do Sul, né, que é onde elas são mais competitivas, né, as práticas nocivas em termos políticos que elas adotavam para dentro do Brasil, né, por exemplo, o patrocínio a uma série de candidatos, financiamentos de campanha, né, para terem depois uma série de benefícios, né, e auferirem ganhos, né, muitas vezes escusos, né, em licitações, né, mais do que mascaradas, né, e estranhas. Isso começou a acontecer nos países do entorno regional também, né? Então começamos a ver o Odebrecht, por exemplo, que é um dos símbolos, né, uma das grandes campeãs nacionais, né, começar a adotar essas práticas também, por exemplo, no Peru, né, e outros países sul-americanos, né, e é notável o que vimos acontecer no Peru, né, a chamada Lava Jato peruana, né, ou colocou na cadeia, né, ou processou todos os últimos presidentes e muitos candidatos à presidência no Peru dos últimos 15 anos. Né? Um deles, inclusive, Alan Garcia, se matou, né, justamente em um contexto em que avançava uma investigação sobre ele, ele ia receber voz de prisão, preferiu, né, acabar com a própria vida. Então, é um cenário tenso, né, em um país que já se vê muito polarizado cronicamente, mas é uma polarização mais à direita. Né? Nós temos o fujimorismo, né, de um lado, e temos aqueles que são anti-Fujimori, não necessariamente de centro ou de centro-esquerda, mas também de direita. Né? O Pedro Kuczynski acaba renunciando em meio, né, ao escândalo de corrupção, né, e temos, né, uma sucessão política dentro do Peru que não ajuda a estabilizar, né, um país dividido, polarizado. Né? Então, quando vimos também os agravos políticos, as instabilidades, né, no contexto peruano, né, alguns iam às ruas para pedir a cabeça do presidente, né, o Martín Vizcarra, e outros, né, para defendê-lo. Acabou que a maioria dos que estavam nas ruas defendiam a continuidade do Vizcarra, né, e defendiam aí as ações que ele tinha tomado junto ao parlamento para promover uma série de reformas. Né? Uma das medidas mais chamativas no Peru é proibir a reeleição dos parlamentares. Né, acabar com a boquinha dos parlamentares. Né, imaginem como isso mexeu com os brios, né, sobretudo aqueles que não conseguiram se reeleger nas eleições parlamentares, que não poderão concorrer novamente, né, não poderão, né, participar novamente. Então, ele fez algumas reformas políticas interessantes em um país assolado pela corrupção, mas aí tem pouco a ver com crise econômica, porque também não é um país assolado por uma crise econômica, né? Aí já não tem tanto esse componente indígena que eu comentei, embora haja uma comunidade nativa importante no Peru, não há tanto esse componente indígena, né? É mais uma disputa onde a chave é 1, corrupção, 2, fujimorismo. O caso equatoriano é um caso típico de um país em crise, né, que está de pires na mão, né, correndo para o FMI, pedindo socorro financeiro e disposto a vender a alma ao diabo, né, de alguma maneira, para conseguir esse socorro financeiro. Né? E, evidentemente, dentro da sociedade equatoriana, inclusive aí sim as comunidades nativas têm um papel-chave, porque elas é que comandaram muito, né, as manifestações nas ruas do Equador, né, não concordam com isso. Né? Então, entende-se que o preço estava sendo alto demais, né, a elevação do preço dos combustíveis, né, o governo equatoriano, né, que a princípio parecia ser um governo de esquerda, né, esse é um dado bastante interessante. O Lenin Moreno, né, ele a princípio é sucessor, herdeiro, né, do Correia, do Rafael Correia, e na verdade quando ele assume o poder ele dá uma guinada inexplicável à direita, né, se aproxima muito fortemente de governos conservadores na América do Sul, se aproxima muito fortemente de Washington, do Trump, né, do FMI, frustrando seus eleitores, né, e começa a fazer uma série de negociatas, né, para estabilizar o país, né, pagando um preço muito alto em termos econômicos. A saber o exemplo, claro, né, da retirada de um subsídio aos combustíveis que vigora no Equador há mais de 4 décadas, né, que levou à disparada do preço dos combustíveis, né, que aumentaram mais de 100% em algumas horas. Né. Nenhum país sobrevive, nenhum país no mundo sobrevive ao aumento de combustíveis de 100% em horas, nenhum. Né. Evidentemente que isso provocou uma reação popular imensa, né, que colocou em xeque aí o governo do Lenin Moreno. Enfim, ele voltou atrás, né, disse que não mais haveria o aumento, né, decidiu rever o tal acordo que faria com o FMI. Enfim, né, só para pegar os 4 casos talvez mais emblemáticos, né, vemos que há alguns elementos em comum, as pessoas das ruas, né, mas há diferenças muito importantes, né, entre cada um desses exemplos.
Enfim, na verdade, esse efeito dominó que todo mundo, né, sempre quer identificar, ele pode existir a partir do momento em que você identifica, pô, esse país está vendo uma mobilização, né, aqui mesmo que as causas sejam outras, né, parece haver a partir de fora um estímulo a alguma forma de mobilização também, né. Isso no máximo, né, se tanto. Né? O que não dá é tentar buscar uma espinha dorsal comum a esses movimentos. Né? Claro que, enfim, se você vê o teu vizinho se mobilizando, né, isso de alguma maneira serve de estímulo à mobilização. Né? É por isso que muitos, inclusive, chegavam a questionar e a levantar a possibilidade do Brasil ser talvez, né, o próximo, a bola da vez, né, seja por um lado ou pelo outro, né, seja porque aqui há uma agenda também conservadora sendo implementada, né, uma agenda reformista, né, com a qual também, né, muitos deveriam não concordar, pelo menos, né, como se fez no Equador, né, ou como tentou se fazer na Argentina, no Chile, etc. E aí eu geralmente respondo dizendo que, justamente, né, o Brasil poderia sim ser talvez um próximo caso, mas talvez o Brasil tenha sido o primeiro caso em 2013. Né, quando de fato as pessoas tomaram as ruas, muitas vezes inclusive em movimentos semelhantes ao que vimos no Chile, né, porque no Chile é difícil identificar uma bandeira partidária comandando os movimentos. Né, da mesma maneira no Equador não é uma bandeira partidária, não é um partido, né? Me lembro que em 2013, nas jornadas de junho, né, os partidos políticos eram repelidos das manifestações. Então talvez o Brasil não é o próximo porque foi o primeiro nesse movimento todo, mas de novo, né, não há casos comuns, né? Quer dizer, as causas que levaram o Brasil a reagir naquele contexto, né, em um cenário de perda de crescimento econômico, instabilidade de toda a sorte, né, não se confundem com o que a gente vê no Peru, né, no Equador, né, no Chile, por aí vai. Né? Mas é isso, talvez acho que o máximo que a gente pode identificar é esse estímulo à mobilização. Você vê que o outro está mobilizando, está dando certo, talvez isso possa funcionar também. Né? Bom, enfim, eu sempre digo que quem gosta de especular é mais economista do que cientista político, né? Nós somos mais ponderados na hora de especular e não temos bola de cristal. Mas eu acho que a América do Sul ainda viverá sustos quase que permanentes nos próximos meses e talvez nos próximos 2, 3 anos. Né? Eu não consigo identificar nenhuma variável futura a curto prazo que consiga estabilizar a região. Né? Até porque os elementos de instabilidade estão aí e continuam aí. Né? Então é uma região que se percebe descontente, né? Com causas variadas e distintas, mas uma região que se percebe descontente. Então continuaremos vendo, de fato, as ruas sendo tomadas em vários países da região, né, talvez não com o sincronismo que houve no segundo semestre de 2019, né, mas a América Latina, ela cronicamente é uma região que apresenta elementos de instabilidade, seja econômica, seja política, seja os dois combinados, né, e o que temos visto, claro, é um pouco caminhar nessa direção. Né, e nem sempre a explicação é econômica, eu quero reiterar esse ponto, né, é uma simplificação natural, é uma tentativa de simplificar muitas vezes as questões, né, jogando tudo para o lado da economia, não é. Né, o Brasil e a Argentina estão vivendo uma crise brutal nos últimos anos, mas não é a realidade de outros países da América do Sul, né, que vem crescendo bem de maneira sustentada, a taxas muito expressivas, continuam crescendo a taxas vigorosas. Né, alguns são casos de sucesso, como o Uruguai, acho que é a exceção que confirma a regra. O Uruguai é um caso de sucesso, né, mesmo não tendo havido a vitória da Frente Ampla nas eleições do final do ano passado, né, houve a vitória do Lacalle Pou, né, que é de centro-direita, então houve uma mudança de orientação política, mas é um caso de sucesso. Né, em termos econômicos, um país estável, arrumadinho, é uma maravilha, é um oásis, né, na bagunça sul-americana. Nos outros países, né, em muitos, o crescimento econômico está aí. Né, está aí como uma realidade, mas isso não invalida o descontentamento em outras frentes, em outras direções. Né? Eu acho que o que a América Latina precisa é de um amadurecimento democrático em todos os sentidos, né, para muito além, né, do simples direito ao voto. Né? Acho que há uma falta de representação de muitos setores, de muitos segmentos, né? E acho que há agendas e bandeiras novas que começam a despertar fortemente na América Latina. Né? O movimento verde que vimos, por exemplo, né, em alguns países, né, a questão das mulheres aparecendo fortemente, né? A Argentina é um exemplo extraordinário. Né, e o verde, a cor inclusive, né, que as mulheres têm usado na Argentina também, é um exemplo extraordinário. Né? Acho que é chegada a hora dos outros países despertarem para essas questões, né, de grupos mais vulneráveis, digamos assim. Né? O Brasil podia se mirar no exemplo argentino. Né? A nossa sociedade é uma sociedade muito passiva. Né? Eu costumo dizer que as manifestações no Brasil, né, são bissextas, né? Porque são de tempos em tempos, né, de forma muito assim, né, espaçada. Na Argentina é todo dia. Né? Quem vai a Buenos Aires, se quiser ver um panelaço, vai ver, né? Porque ela é todo dia, por motivos variados. Então acho que há agendas novas que certamente farão da América do Sul um terreno fértil para questionamentos, críticas, manifestações, né, e que assim seja, e que isso se desenvolva e traga de fato um amadurecimento democrático, né, porque nós ainda somos carentes, né, nesse sentido. Para esses tempos de crise é preciso ser duro, mas jamais perder a ternura.
O Matéria Bruta finaliza aqui mais um episódio. Entrevista por Marina Birdman e Yara Morim. Edição por Juliana Zalfa, assessoria de Francis Carnaúba e apresentação de Flávia Mano. Vem por aí no canal Curta, Hitchcock, O Homem por Trás do Ídolo, um filme que nos permitirá descobrir Hitchcock de novo, entre escuridão e luz.